Enquanto isso, na terra a história continua. A igreja foi arrebatada, está com Cristo no céu. Mas, enquanto isso, a vida continua na terra. Quem não participou do arrebatamento enfrentará agora o período de 7 anos de tribulação e grande tribulação. Vamos ver como será esse período. Primeiro, vamos ver uma advertência muito peculiar para nós em nossos dias. Isaías, capítulo 21, versículo 11. Guarda, quanto ainda falta para acabar a noite. Guarda, quanto falta para acabar a noite. O contexto do capítulo 21 de Isaías nos mostra a preocupação de alguém com o horário da noite. Quanto falta para acabar a noite? Essa noite diz respeito ao tempo que estamos vivendo, em que as trevas cobrem a terra. Por isso, espiritualmente é noite. A igreja está presa a uma mentalidade religiosa e secular tão grande que não consegue enxergar o que realmente está acontecendo e que horas realmente é. As profecias estão se cumprindo à nossa frente, mas boa parte da igreja não consegue compreender e discernir isso. No capítulo 21 de Isaías, surge a pergunta: o que aconteceu durante a noite? Que horas são? As trevas estão tão densas que muitos cristãos não estão conseguindo ver o que está acontecendo. Mas os sinais fortes e intensos estão despertando muitos que estavam dormindo espiritualmente e estão começando a verem a realidade profética. Uns estão dormindo, outros estão mortos espiritualmente, como as virgens loucas da parábola que foram pegas de surpresa, ou como os contemporâneos de Noé que ficaram de fora da arca por ignorarem o que estava acontecendo. Mas muitos estão sendo despertados. A pergunta ao guarda: quanto tempo ainda falta para acabar a noite? Diz respeito àqueles que estão sendo despertados do sono espiritual e estão perguntando: que horas são? Se ainda dá tempo de participarem do arrebatamento. A resposta do guarda é que a noite já está avançada e por isso amanhã está chegando. Vai raiar o sol, ou seja, o arrebatamento está quase para acontecer. É comparado ao raiar do sol. Por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Efésios, capítulo 5, versículo 14. Uma geração está sendo chamada para o despertamento. Ainda dá tempo. A sequência é que depois da noite vem o dia, e depois a noite novamente. Estamos na noite, virá o dia do arrebatamento, e logo depois a noite novamente, o período da tribulação. Será uma grande e terrível noite, e nós, hoje, podemos escapar dessa terrível noite através do arrebatamento da igreja. Não perca os raios da graça que vão brilhar no arrebatamento para os salvos. A igreja desapareceu e a vida continua para as pessoas que ficaram. O Apocalipse começa. Tribulação e grande tribulação na terra. A partir do capítulo 4 de Apocalipse, começa a narração dos acontecimentos que João viu, após ser arrebatado em espírito e levado ao futuro, e ver
os acontecimentos finais da história da humanidade. Em Apocalipse, a igreja é vista até o capítulo 3 e não é mais narrada, só aparecendo no final do livro quando a grande tribulação termina. Ou seja, ela aparece antes e depois, mas não durante a tribulação. Isso porque, nesse período, ela não estará na terra, mas estará com Cristo no céu. A igreja sai antes da tribulação e volta depois com Jesus. Ela não participa da tribulação, mas participa do tribunal de Cristo e das bodas do Cordeiro no céu. Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Malaquias, capítulo 3, versículo 18, deixa bem claro que há uma diferença entre o justo e o ímpio. O justo, o salvo, não passa pela grande tribulação. O ímpio, que não tem Cristo, sim, passa pela grande tribulação. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Mateus capítulo 24, versículo 21. Esse período de aflição que a Bíblia fala será de 7 anos, e ele está dividido em 2 períodos de 3 anos e meio cada um. 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio de grande tribulação. Vejamos. Os 7 selos, Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6 é dada a largada para os acontecimentos finais. A tribulação começa, a abertura dos 7 selos. Quem abre os selos é o próprio Jesus. Eles são juízos contra a terra que rejeitou o Evangelho. Cada selo é uma permissão para juízos devastadores contra a terra. Os 4 cavaleiros do Apocalipse têm sido considerados por muitos os seres mais emblemáticos da Bíblia. Vamos ver a missão de cada um deles. Eles marcam o início de um tempo de juízo de Deus sobre a terra. Existe um limite para a paciência de Deus. E assim que a taça da paciência de Deus encher, os seus juízos são derramados sobre a terra. Já que a humanidade insiste em não querer Deus e suas leis, mas querem viver sua própria independência, virando as costas para Deus, então chegou o tempo de Deus entregar a humanidade aos seus próprios desejos. E através do anticristo, Satanás iniciará a sua mais bem-sucedida investida de engano contra os homens. A abertura do primeiro selo, Apocalipse capítulo 6, versículo 2. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Um homem que aparecerá como líder mundial, dotado de muita capacidade e que enganará as nações. Aparecerá no cenário mundial o anticristo. Ele vem montado em um cavalo branco, simbolizando a falsa paz. E ele arranca para a conquista sobre as nações. Logo após o arrebatamento, esse homem, o anticristo, será elevado à posição de governante mundial. Isso por deliberação das principais organizações e instituições do mundo. O arrebatamento causará um vácuo de poder, criando o ambiente perfeito para as nações aceitarem um governo mundial. O caos gerado pelo arrebatamento será uma forte bandeira para propagarem a necessidade de um líder capaz de resolver tal situação. E para isso, esse líder precisa ter poder além das fronteiras, ou seja, governar as nações. Provavelmente a ONU se reunirá
e os seus líderes, juntamente com os líderes dos países mais ricos do mundo, elegerão um líder mundial. O anticristo ganhará o carisma de todo mundo no início, devido às suas habilidades, oratória, sabedoria, intelectualidade, liderança, carisma, capacidade de persuasão e etc. Ele resolverá o problema das guerras no Oriente Médio e da fome em muitos lugares do mundo. E com isso, ganhará a confiança dos homens. Em Daniel, capítulo 11, versículo 36, diz que ele será próspero em tudo o que fizer, até que a ira de Deus intervenha. No início, sua verdadeira identidade será ocultada do mundo, que o verá como Messias, mas na verdade ele é o homem do pecado, o filho da perdição. Os primeiros 3 anos e meio desse período serão de uma falsa paz sob a regência do anticristo, que será um homem encarnado por Satanás e que promoverá uma passageira paz e segurança. E este rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á e engrandecer-se-á sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas, e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Daniel, capítulo 11, versículo 36. Essa é uma profecia extraordinária. Vejamos bem. Em Daniel, capítulo 2, Deus deu a Nabucodonosor a revelação em sonho do que aconteceria na história mundial. Veja como esse sonho é fantástico, mostrando todo o desenvolvimento da história humana até o final dos tempos. Em seu sonho, o rei viu uma estátua da maneira que estamos vendo na figura. E vamos conhecer a interpretação de cada parte dada por Deus ao profeta Daniel. Como podemos ver, a cabeça de ouro representa o reino babilônico, que foi de 605 a 539 a.C. A Babilônia dominou o mundo antigo de sua época, até que veio o Império Medo-Persa, representado pelo peito de prata, que invadiu e venceu o Império Babilônico e governou o mundo antigo à sua volta de 539 a 331 a.C. Até que, em 331 a.C., vieram os gregos, simbolizados pelo ventre de bronze. Invadiram e dominaram os Medo-Persa e subjugaram o mundo à sua volta até o ano de 168 a.C. Mas vieram os romanos em 168 a.C., com toda a sua força, representados pelas pernas de ferro da estátua, e venceram os gregos e dominaram tudo. Foi o reino mais extenso em domínio de território e tempo, representados pelas 2 grandes pernas da estátua. Jesus nasceu justamente nesse período, que compreendia o domínio romano. Os judeus eram dominados por Roma, a quem pagavam impostos e obedeciam. Mas, diferentemente dos outros reinos, Roma não foi vencida e substituída por outro reino. O Império Romano se dissolveu por problemas administrativos e outros em 476 depois de Cristo. E nunca mais houve um governo que dominasse como império mundial. E segundo a estátua, o próximo império mundial que se levantará será representado pelos pés da estátua, que são compostos por ferro e barro, 2 substâncias que não dão liga, mas que se misturarão no fim dos tempos para governarem o mundo. Não vai dar liga, porque são compostos por
judeus, muçulmanos, cristãos, budistas, ateus, socialistas, capitalistas, liberais, radicais e etc. Unificar todos os povos, crenças, tradições e culturas em um só governo será impossível e o anticristo terá muito trabalho para tentar fazer isso. E chegará o momento que ele terá que usar força bélica para isso, e então haverá guerras. Da mesma maneira que os pés da estátua é composto por 10 dedos, possivelmente o governo do anticristo será sustentado por 10 blocos: União Europeia, Mercosul, Tigres Asiáticos, Liga Islâmica, Estados Unidos da América e etc., que são os 10 chifres ou 10 poderes que sustentam o reino da besta. Em uma resolução da ONU, ficará decidido que o mundo todo estará submetido a um governo mundial. E no final, uma pedra vem dos céus e destrói toda a estátua, ou seja, todo o sistema humano que tentou governar a terra. E essa pedra cresceu e encheu toda a terra e fez um grande monte. Essa pedra é o Senhor Jesus, que virá no final da grande tribulação, destruirá o governo do anticristo, simbolizado pela estátua, e implantará o reino de Deus sobre toda a terra. Mas fato é que o governo do anticristo se levantará sobre a terra, assim como está profetizado em toda a Bíblia e mencionado na revelação da estátua. E vamos ver como será esse governo. É importante citarmos que existe um projeto de Satanás trabalhando a todo vapor na tentativa de unificar o mundo, pois só assim ele conseguirá governar. E um dos seus projetos, já em andamento, é conhecido por todos. É o ecumenismo, na tentativa de unir todas as religiões e crenças em uma só. Após o arrebatamento, haverá uma única religião oficial controlada pelo anticristo, se opondo ao verdadeiro Deus. Na letra B, em vermelho, citamos o ressurgimento do Império Romano, usando como base para isso as profecias de Daniel capítulo 7 e Apocalipse capítulo 13 e capítulo 17. Nos bastidores já existe um trabalho sendo feito para isso. Roma reaparecerá no cenário mundial como centro administrativo desse governo mundial. Letra C. Os primeiros 3 anos e meio desse período serão de uma falsa paz, sob a regência do anticristo, que será um homem encarnado por Satanás e que promoverá uma passageira paz e segurança. O anticristo e o falso profeta terão poder para fazer descer fogo do céu. Apocalipse capítulo 13, versículo 13. Pois quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. Assim como existe a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Satanás tentará criar uma falsa trindade. Vejamos: dragão, Satanás; anticristo, falso Messias; falso profeta, imitação do Espírito Santo. Eles dominarão 3 áreas. Satanás, desde o início, mentiu e enganou os homens e sempre tentou imitar Deus. E assim como temos a Trindade verdadeira, ele criará uma falsa trindade composta por ele, Satanás, o dragão, tentando imitar Deus, que possuirá o anticristo, que será uma imitação do verdadeiro Cristo, e o falso profeta imitando o Espírito Santo. Esse falso profeta será uma espécie
de secretário particular do anticristo e ficará o tempo todo a tiracolo do mesmo. Eles dominarão 3 áreas e, com isso, exercerão governo total sobre a humanidade. São elas a área política, a área econômica e a área religiosa. Justamente na metade do período, dar-se-á a grande tribulação. Após 3 anos e meio, o anticristo quebrará o pacto com Israel, ou seja, a aliança cujas cláusulas permitiam o restabelecimento da antiga religião judaica e a reconstrução do templo, no mesmo lugar onde Salomão o construiu. Nesse local, hoje, está erigida a Mesquita de Omar, um lugar sagrado para os muçulmanos. Não sabemos como, mas o anticristo conseguirá permitir a reconstrução nesse local do templo judaico, e no local chamado de Santo dos Santos, ele erguerá o que Jesus disse ser a abominação da desolação. Daniel, capítulo 9, versículo 27, e Mateus, capítulo 24, e versículo 15. O local onde o templo deve ser reconstruído é o mesmo onde Salomão construiu o primeiro templo e onde, segundo eles, Abraão ofereceu Isaque. E é o mesmo lugar onde Deus formou Adão do pó da terra. Mas como você pode ver na imagem, nesse local está construída a Mesquita muçulmana de Omar, ou Domo da Rocha, como é chamada pelos muçulmanos. Seria necessária uma guerra de proporções inimagináveis para os judeus conquistarem esse território e reconstruírem o seu templo. Não sabemos como, mas o anticristo, de alguma maneira, fará um acordo com os muçulmanos e eles cederão o território para os judeus reconstruírem o templo. Isso logo após o arrebatamento, no início dos 7 anos, será uma das primeiras medidas do governo do anticristo. Durante os primeiros 3 anos e meio, os judeus acreditarão que o anticristo é o Messias. Mas a partir da metade dos 7 anos, Satanás começará a sua empreitada para destruí-los. Dentro do templo, havia uma cadeira reservada para o Messias se assentar. Os judeus não permitiram que Jesus sentasse nessa cadeira porque não o receberam como Messias. O anticristo se assentará nessa cadeira. O próprio Jesus predisse isso. Vejamos. Jesus disse: quando, pois, virdes que a abominação da desolação que foi predita pelo profeta Daniel estiver no lugar santo, quem lê, que entenda. Mateus capítulo 24, versículo 15. A abominação da desolação é o anticristo e o lugar santo é o templo. Quando o anticristo estiver no templo, então podemos saber que a tribulação atingiu o seu clímax e o fim está próximo. Podemos então deduzir que o templo será reconstruído. O anticristo será reconhecido como Messias pelos judeus. O anticristo se assentará na cadeira reservada ao Messias dentro do templo. E isso será a abominação da desolação no lugar santo predito por Jesus. Números, capítulo 19, versículo 1 e 2. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: Dizê aos filhos de Israel que te tragam uma novilha ruiva, que não tenha defeito, e sobre a qual não tenha sido posto jugo. A novilha vermelha e o terceiro templo. O templo não pode voltar a ser usado sem antes uma novilha vermelha
ser sacrificada e suas cinzas usadas para a purificação dos sacerdotes. De acordo com a tradição judaica, apenas 9 novilhas vermelhas foram abatidas no período que se estende desde Moisés até a destruição do segundo templo. Veja o que diz o site oficial dos sacerdotes judeus Instituto do Templo. Abre aspas. Nos nossos dias, o mandamento da novilha vermelha assume cada vez mais importância, pois sem ele, o serviço divino do templo sagrado não pode ser retomado. Hoje, existe um renascimento espiritual em Israel. Depois de quase 2000 anos, Israel está claramente avançando para o tempo em que o templo sagrado no Monte Moriá, o terceiro templo profetizado, será reconstruído. Fecha aspas. Os judeus estão cada vez mais eufóricos com a possibilidade da reconstrução do templo nos próximos anos. Como uma novilha vermelha sem defeito algum e que nunca foi submetida a nenhum tipo de trabalho é raríssima, eles monitoram qualquer informação sobre o surgimento de uma novilha vermelha e enviam equipes de especialistas para examinarem no caso do surgimento de alguma novilha vermelha em qualquer lugar do mundo. A novilha não pode ter mais do que 2 pelos de outra cor, o que a torna raríssima. E também não é para menos. Essa novilha é uma representação do próprio Jesus. A novilha vermelha era usada para a purificação do templo e dos sacerdotes. O templo não pode ser inaugurado ou usado sem o sacrifício dessa novilha vermelha. Isso gera o risco deles construírem o templo, mas não terem uma novilha vermelha para o primeiro sacrifício. Por isso, eles estão preparando o material genético de novilhas vermelhas para tentarem, no momento que precisarem, gerarem em laboratório essa novilha vermelha. Em Israel, já existe desde 2005 um sinédrio composto por 71 rabinos judeus. Segundo algumas fontes, o templo já existe em materiais pré-moldados, aguardando para ser montado no lugar certo. Foram feitas pesquisas na genealogia do povo judeu a fim de separar pessoas da tribo de Levi para trabalharem no templo. O site Instituto do Templo fala tudo sobre a reconstrução do terceiro templo. A expectativa dos judeus para a reconstrução do templo a qualquer momento é grande e por isso, cada vez mais, judeus estão voltando para Israel. Eles estão acreditando que o Messias já está entre eles e se manifestará a qualquer momento. Sacerdotes ensaiam culto no terceiro templo. Tudo já está pronto. Sacerdotes, utensílios, roupas, instrumentos e etc. Só falta o acesso ao local determinado pelas Escrituras. A expectativa em Israel é muito grande. Eles até mesmo acreditam que o Messias já esteja entre eles, aguardando o momento certo para se manifestar. A abertura do segundo selo. Apocalipse capítulo 6, versículo 4. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Justamente na metade do período, dar-se-á a grande tribulação. Após 3 anos e meio, o anticristo quebrará o pacto com Israel, ou seja, a aliança cujas cláusulas permitiam o restabelecimento da antiga religião judaica. Na metade da tribulação,
iniciará a grande tribulação, a segunda parte de 3 anos e meio. Agora, com outras características, o anticristo começa a revelar sua verdadeira face e inicia a perseguição e a punição para quem não aceitar a marca imposta por ele, que é 666, ou na mão direita ou na fronte. Sem essa marca, ninguém pode comprar e nem vender. E quem não colocá-la será morto, decapitado. Mais na frente, vamos falar detalhadamente sobre essa marca. Os judeus agora estão sendo perseguidos pelo anticristo, que vai tentar destruí-los a todo custo. O anticristo perseguirá a todos que se recusarem a adorá-lo. Várias nações não o reconhecerão como Deus, e isso o deixará furioso. Isso causará guerras, o símbolo do cavalo vermelho. E os juízos de Deus começam a descer sobre o planeta Terra devido à rebeldia e o pecado famigerado no coração dos moradores da Terra, que estão em sua maior parte ocupados adorando a besta. Por que a maioria dos moradores da Terra adorará o anticristo? É simples. Ele prometerá tudo o que os homens quiserem: liberdade e libertinagem, festas e orgias com prazer livre para todos, independente de sexo ou opção sexual. Nada será pecado nesse governo. Todos serão livres para fazerem o que bem quiserem. O anticristo prometerá um paraíso na terra. Ele não pode cumprir, mas ele promete para enganar os homens. Definitivamente, os homens vão virar as costas para Deus e vão adorar a besta e o anticristo. O nível de pecado estará altíssimo e por isso os juízos de Deus virão. Então começam as pragas. A cor do cavalo simboliza a missão do personagem que o conduz. Vermelho é a cor do sangue. Portanto, o segundo cavalo representa a guerra que trará grande destruição e morte. Terceiro selo, cavalo preto. Apocalipse, capítulo 6, versículos 5 e 6. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sobre ele estava sentado e tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. O cavaleiro do cavalo preto tem na mão uma balança. Isso significa fome, falta de alimento, racionamento. Será uma tristeza, mas as pessoas nesse período morrerão de fome. Provavelmente, a fome será por causa das guerras. Sempre que há guerras, há carestia de preços e falta de alimentos. As pessoas terão dinheiro, mas não haverá alimento para elas comprarem. Quarto selo, cavalo amarelo. Apocalipse, capítulo 6, versículo 8. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. O cavaleiro que conduz o cavalo amarelo é a morte. Esse cavalo trará uma onda de morte que cobrirá toda a terra. A espada,
a fome, a peste e os animais ferozes da terra serão as armas mortais que o cavaleiro do cavalo amarelo utilizará para matar bilhões de pessoas. Nessa altura, já se passaram mais de 3 anos e meio. O anticristo já mostrou as suas garras e a falsa paz inicial se transformou em um terror nunca antes visto. A morte chegará ao número de bilhões. Imagine uma guerra nos dias de hoje, com as armas químicas que os países possuem. Será um efeito devastador.